Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, do começo o que eu sentia por ela era somente atração física. Nada mais do que isso. Até porque eu sabia que ela tinha namorado. Embora para mim, isso fosse só um detalhe. Era bonita. Olha, tinha um corpo tão sensual que eu morria de vontade de abraçar, de ter alguma coisa com ela. Embora soubesse que era uma coisa praticamente impossível. Pelo fato de ela ter namorado e parecer gostar muito do cara. Mas como a gente trabalhava junto, tínhamos assim uma certa intimidade, eu brincava com ela de vez em quando, né? Ela não ficava brava, pelo contrário, levava sempre na esportiva. Tinha uma música que eu costumava cantar direto para ela. A letra da música dizia mais ou menos assim: sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar: delícia, 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 assim você me mata. Ela ria. Às vezes, até começava a dançar e cantava junto comigo. Tinha gente ali na firma que até achava que a gente tinha alguma coisa, mesmo ela tendo um namorado. Pelo meu jeito, né? Pelas coisas que eu fazia e dizia para ela. Eu não confirmava suspeitas de ninguém, mas também não desmentia. Repito, ela não ficava brava comigo. Levava sempre na brincadeira. Sem contar as outras coisas que eu dizia, né? Eu sei que hoje em dia, qualquer besteirazinha que a gente fala pode ser interpretada como assédio, principalmente se a frase tiver alguma conotação sexual. Mas repito, ela levava de boa, então eu falava. Um dia, lembro que a gente estava almoçando juntos, entre uma coisa e outra eu falei: mas e aí, Andressa, quando que vai rolar aquele chopinho? Ela me olhou assim com uma cara séria. Sabe que tem horas que eu não sei se você tá brincando ou tá falando sério comigo? Ué, como assim? Eu sempre falo sério com você, gata. Nessa hora, ela riu. Me engana que eu gosto. Você sabe que eu tenho namorado? Tá, mas e daí? Isso é só um detalhe. Aliás, você sabe também que eu não sou ciumento, né? Com você não dá pra falar sério mesmo, né, William? Mas quem diz que eu não tô falando sério? Tô falando super sério. Repito, no começo era só atração. Pura e tão somente, sabe, aquele tesão que dá quando você vê uma mulher sensual. Eu tinha vontade de provar do seu beijo, de levá-la pra cama de qualquer modo, a qualquer custo. Só que, naturalmente, foi uma vontade que eu nunca consegui saciar, né? Porque ela me levava assim, na brincadeira. Tinha momentos que eu falava sério com ela, mas nem assim ela acreditava. Achava que eu estava só tirando onda. No entanto, as coisas foram mudando aos poucos. A atração foi aumentando, o sentimento foi se transformando dentro de mim, a ponto de eu não conseguir tirar essa mulher da cabeça. Quando a via ali na firma, sentia até aquele friozinho na barriga, quando a gente olha para uma mulher que mexe com a gente. Aliás, bastava ouvir sua voz, ou então alguém dizendo seu nome, que eu já ficava todo ouriçado. Quando dei por mim, percebi que estava apaixonadão. Um dia, não sei de onde, tirei coragem e falei: Andressa, o que você diria se eu dissesse que estou apaixonado por você? Ela riu. Que eu diria? Não diria nada, mas eu acho que acreditaria. Tá falando sério? Claro que eu tô. Do mesmo jeito que eu acredito em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Pra cima de mim, William? Me engana que eu gosto. Mais uma vez, ela não me levou a sério. E aos poucos, eu comecei a achar a situação incômoda. Porque se no começo era só aquela atração, só pensava nela quando a via diante de mim, agora não. Eu estava em casa, às vezes, o final de semana, e estava lembrando a mulher.
Toda vez que a gente conversava, que eu olhava para aquela boca, um fogo me consumia por dentro. Olha que vontade que dava de beijar essa mulher, de sentir o corpo dela junto do meu. A grande verdade é que ele estava me levando à loucura e me torturando com a sua simples presença. Como a gente tinha trocado telefones, volta e meia eu lhe mandava uma mensagem no horário de trabalho. Um dia, por exemplo, eu escrevi: Andressa, puxa, eu não estou conseguindo trabalhar, fico aqui só olhando para você. O que você fez comigo, hein? Como trabalhávamos próximos um do outro, na mesma sala, ela imediatamente se virou para mim e balançou a cabeça e riu. E a verdade é que assim a gente foi levando. Eu falando coisas, algumas vezes de brincadeira, mas já naqueles últimos tempos assim, bem a sério. Mas ela levava na esportiva de qualquer modo. Tempos depois, um sábado, por volta das 9 horas da noite, eu estava me aprontando para sair. Tinha combinado de encontrar uns amigos, quando de repente o celular apitou. Até achei que fosse um deles mandando mensagem, mas quando fui conferir, eu quase não acreditei. Era uma mensagem da Andressa. Sabe quando o coração começa a disparar assim, não para mais? Para ela ter mandado uma mensagem em pleno sábado, noite de sábado, é porque alguma coisa devia ter acontecido. Oi, William. Tá fazendo o que agora? Tá muito ocupado? Respondi no bate-pronto. Não, claro que não. Tô aqui em casa de boa. Aconteceu alguma coisa? Ela respondeu. E olha, devia estar escrevendo um livro, porque a resposta demorou a chegar. Talvez estivesse pensando nas palavras que usar, porque, repito, demorou um monte para a mensagem dela chegar. E quando chegou, não tinha mais do que 2 linhas. Eu estou aqui no centro. Teria como você vir aqui me encontrar? Falei que sim na mesma hora. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. No que ela escreveu só aquilo. Não aconteceu nada, eu só estou precisando conversar com alguém. Você vem? Ela mandou a localização e em menos de 20 minutos eu já estava chegando. Era um barzinho. Ficava ali perto do Teatro Guaíra. E não vou negar. Olha, eu tremia quando me aproximei daquela mesa. Ele estava tomando um chopp e quando me viu, se levantou da cadeira e veio ao meu encontro. Me deu um abraço assim, bem apertado. Eu senti que ela estava diferente. Alguma coisa devia ter acontecido. No jeito de olhar, de falar. Pedi um chopp, sentei ali do seu lado e perguntei. Mas e aí? Você vai me dizer o que aconteceu? Porque alguma coisa aconteceu. Para você ter mandado mensagem um sábado à noite para mim. O que foi? Brigou com o namorado? É, mais ou menos. Digamos que aconteceram algumas coisas aí meio chatas, mas eu não quero falar disso. Chamei você aqui porque eu precisava conversar. Estava precisando, assim, de uma companhia. E não me pergunte por quê, mas você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. E se eu disser que estava justamente pensando em você quando recebi a tua mensagem, você acredita? Acho que foi transmissão de pensamento, hein? Ela deu um sorrisinho, assim, meio... Digamos assim que ela não estava normal como eu estava acostumado. Parecia um pouco triste. Sei lá. Em resumo, ficamos ali conversando, bebendo e pensa num clima gostoso. Até que pelas tantas, a gente parou de falar e ficamos em silêncio. Sei lá, sabe quando falta assunto? Só que ela olhou para mim e eu devolvi o olhar. Aí, num impulso, falei: meu Deus, como você é linda. Tua boca, eu acho que é a boca mais linda que eu já vi.
Se você soubesse a vontade que eu tô sentindo agora de te dar um beijo. E foi então que, para minha surpresa, ela falou: e por que não tenta a sorte, então? Eu nem esperei ela dizer mais nada. Bastou ela dizer, até porque, vamos convir, né? Mais claro do que aquilo, impossível. Foi um convite. E eu aceitei o convite na mesma hora. Colei minha boca na sua, naquela boca com a qual eu tinha sonhado tantas e tantas vezes. Enquanto meu coração galopava dentro do peito. Era algo que, sinceramente, eu não esperava que fosse um dia acontecer. Pelas razões que já contei aqui. Primeiro, que ela tinha namorado. Segundo, que tudo que eu falava, ela levava na brincadeira. Depois do beijo, eu nem estava acreditando ainda que tinha realmente acontecido. A gente ficou se olhando assim durante um tempo. Aí foi ela que tomou a iniciativa de me beijar de novo. Veio com tudo assim pra cima de mim. Foram muitos beijos aquela noite. Somente depois, sabe, desse segundo beijo, é que eu reparei numa coisa. Ela não estava usando aliança de compromisso no dedo. Aliança essa que ela usava todos os dias. Sempre que a gente conversava, que eu dizia que era afim dela, sabe o que ela fazia? Ela me mostrava aliança. Dizia que tinha namorado e a conversa acabava por ali, né? E quando vi que ela não estava usando aquela aliança, eu naturalmente perguntei: ué, cadê a tua aliança, Andressa? Não me diga que sim. Eu terminei tudo com o Pedro. Terminou? Ué, mas o que houve? Você descobriu que ele estava te traindo? Como assim me traindo? Do que você está falando? Nada disso. Na verdade, eu terminei porque... Puxa vida, William. Será que eu preciso mesmo te dizer? Você não percebeu nada ainda? Percebeu o quê? Você é muito bobo, sabia? Fica me falando um monte de coisa, que está apaixonado por mim, me deixando confusa do jeito que eu tô. Aí quando eu dou a abertura, você fica fingindo que não entende. Olha, se eu não tinha entendido, naquele momento eu meio que entendi. Na verdade, fiquei até com medo de acreditar numa coisa que depois eu viesse a saber que não era verdade, mas pelo que ela estava falando, ela tinha terminado lá o namoro dela por minha causa. Ou eu tinha entendido tudo muito errado, ou era isso. De repente, ela começou a falar umas coisas e eu acalei com outro beijo. Dessa vez, um beijo ainda mais cheio de sentimento. Depois sussurrei no seu ouvido: eu não estava brincando quando eu falei que estava apaixonado. Você deve ter jogado um feitiço em cima de mim, sabia? O fato é que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que aquela noite fosse terminar daquele modo. Eu estava me arrumando para encontrar o pessoal. A gente ia tomar cerveja, conversar fiado. E no fim, ela mandou aquela mensagem, me pedindo para encontrá-la no centro, e o resto, bom, acho que não preciso nem dizer como que acabou, né? Fechamos a noite numa suíte de motel. Eu tinha sonhado tanto com aquele momento. Eu beijando aquele corpo todinho e de repente estava acontecendo. Não era mais sonho. Aliás, eu tinha repetido aquela cena 1 milhão de vezes na minha cabeça. Sabe quando você sonha com uma pessoa e ela não te decepciona? Ela era tudo aquilo que eu imaginava. Acho que até mais do que isso. Era a mulher mais apaixonante que eu já tinha conhecido. Bom, se eu já estava apaixonadão, imagine depois, né? Para se ter uma ideia, eram quase 5 horas da manhã quando cheguei em casa.
Me deitei, mas quem disse que eu consegui dormir? Fiquei ali rolando na cama, pensando naquela mulher e lembrando de tudo aquilo que tinha acontecido entre nós. Meu corpo continuava pegando fogo. No dia seguinte, me mandei mensagens, mas ela não recebeu. Como se o aparelho estivesse sem bateria ou então estivesse desligado. Mandei mensagens também depois do almoço, à tardinha, depois que escureceu, e nada. As mensagens não estavam sendo sequer entregues. Olha, eu sinceramente não via a hora de chegar logo segunda-feira. Só para poder vê-la de novo, falar com ela. Quem sabe até pudéssemos ficar juntos um pouco no intervalo do almoço. Tanta coisa passou pela minha cabeça que eu fiquei até meio atordoado. Só que ela estava tão esquisita quando nos vimos na empresa no dia seguinte. Quando entrei na sala, por exemplo, ela já tinha chegado. Já estava ali na mesa, mexendo no computador. Passei por ela, dei bom dia. Ela ergueu os olhos, balançou a cabeça como que me cumprimentando, mas sei lá. Não estava normal. Bem diferente daquele sábado. Fiquei ali me perguntando, será que ela se arrependeu? Ou então, sei lá, quem sabe tenha conversado com o namorado, o cara tenha ido atrás e de repente até se reconciliou com ele. Resolvi mandar uma mensagem. Tá tudo bem? Você tá com uma carinha tão estranha? Ela só olhou para mim, mas não mandou resposta. Eu então mandei outra. Será que tem como a gente conversar no intervalo? Desta vez, ela respondeu. Tem sim. Aliás, eu ia mesmo te chamar para a gente conversar. Pensa na ansiedade. Apesar do medo que bateu em mim, pelo fato de ela estar daquele jeito, assim, meio esquisita, também fiquei cheio de expectativas, né? Pensando, claro, num final feliz para nós dois. Quando deu o intervalo, a gente se encontrou na rua. Só que em vez de irmos ao restaurante onde a gente costumava almoçar, seguimos por um caminho diferente. Ela estava em silêncio, com a expressão ainda diferente, assim. Até que eu falei, puxa, te mandei um monte de mensagem ontem, você não recebeu? Pois é, eu esqueci de carregar a bateria. Mas depois eu vi, de madrugada. Tá, mas então, o que você queria falar comigo? Você sabe, é sobre o que aconteceu no sábado. Sei que fui eu que provoquei, fui eu que te chamei para me encontrar, mas esquece-se mais, Andressa. Ó, se você quer saber, eu não menti quando falei que tô gamadão em você. Eu sei que você leva tudo que eu digo na brincadeira, mas eu tava falando sério. Ontem, por exemplo, passei o dia todo com você no pensamento, querendo te ver de novo, te beijar. William, tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu também curti muito o que rolou entre nós, viu? Juro que sim. Só que ontem, o Pedro me procurou em casa, a gente conversou e no fim... Olha, a partir daquele instante, ela não precisava dizer mais nada, porque eu já tinha entendido. Mesmo assim, ela completou. A gente acabou fazendo as pazes. Você entende o que eu quero dizer? Além de dizer aquilo, ela ainda me mostrou a mão em que reluzia aquela bendita aliança de prata no dedo. Não sei como eu ainda não tinha reparado. Ela tinha se acertado com o cara. Olha que ele me deixou tão arrasado. Perguntei se ela tinha se arrependido pelo que tinha acontecido entre nós, e ela disse que não, mas que também não ia voltar a se repetir. Que era para eu entender. Porque apesar de sentir atração por mim, era um namorado que ela amava. Era com ele que ela queria ficar.
Olha, eu cheguei a dizer que não me importava de ser amante. Só que sei lá, acho que ela também não levou a sério. Diz que não esperava outra coisa de mim. Como se eu só estivesse querendo tirar uma casquinha dela. E o pior é que não era. Mas o fato é que nunca mais rolou nada entre nós. Eu até tentei. Só Deus é que sabe o quanto. E tinha momentos em que eu pensava até que ela fosse ceder, mas, sabe, no final acabava sempre recuando e acabava sempre dando em nada, para minha tristeza. Tá sendo difícil para mim, viu? Não é fácil conviver com essa mulher todos os dias, olhar para o seu rosto e saber que nunca mais vou poder beijar aquela boca. Nem vou poder abraçar seu corpo perfeito, fazer amor com ela, sentir seu cheiro. Olha, que bom se ficasse lá no começo, quando eu só sentia atração. Mulher bonita, corpo perfeito, mas e que depois as coisas foram se aprofundando, eu fui começando a me iludir. E quando ela me chamou lá no centro, e a gente teve aquela noite de amor, meu Deus, eu pensei que tivesse conseguido conquistá-la. Até porque ela disse que eu a estava deixando tão confusa. Pensei, é agora, minha oportunidade chegou. E chegou mesmo. Mas foi embora tão depressa que quase nem valeu a pena, sabe? Porque às vezes eu fico me perguntando, será que foi bom eu ter abraçado esse corpo, sentido o gosto da sua boca? Porque foi só aquela vez e agora vou ter que conviver com essa saudade, olhando para ela o dia todo, porque ela está aqui na minha sala de trabalho. Olha, eu daria metade dos anos que ainda me restam por um momento a mais com ela. Só mais uma vez. Falei agora que talvez não tivesse valido a pena aquela noite com ela, mas é mentira, é claro que valeu. Eu trocaria tudo que tenho por uma noite a mais de amor como aquela. Só mais uma única vez. Porque foi a noite do meu paraíso, a noite do meu sétimo céu, a noite do meu tudo, da minha felicidade. Uma única vez e eu já ficaria feliz. Já poderia morrer em paz.